Preparados? Não antes de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho. Vamos lá! Oi pessoal, hoje eu tô aqui trazendo para vocês um vídeo sobre a Barbara Stanwyck, que para quem não conhece, é uma atriz que nasceu no bairro do Brooklyn, no dia 16 de julho de 1907, em Nova York. O bairro do Brooklyn é um bairro que tem muitas famílias pobres. E antes de colocar os meus óculos para poder fazer o vídeo para vocês, gostaria de dizer que este vídeo está sendo feito com o auxílio, com a grande fonte que é esta biografia aqui. Vou tentar focar mais, sem os óculos eu fico assim. Essa biografia da Victoria Wilson. A vida de Barbara Stanwyck, ainda de aço, still true. Então, vou colocar os meus óculos, porque esse vídeo, ele vai falar um pouco sobre a infância da Barbara Stanwyck, dificílima infância. Para quem não sabe, ela é uma das maiores atrizes da história do cinema. Ela fez filmes como Adorável Vagabundo, com Gary Cooper. Ela foi muito dirigida pelo Frank Capra, e esse é um dos filmes do Frank Capra em que ela aparece. Meet John Doe. Ela foi responsável, inclusive, pelo surgimento de dois grandes atores. Um é Kirk Douglas. A estreia de Kirk Douglas no cinema foi com a Barbara Stanwyck. O Tempo Não Apaga, em 1946. E em 1939, ela foi a grande responsável aí nesse caso em específico, em 1939, com Golden Boy. Ela foi a responsável praticamente pelo lançamento do William Holden, porque ela o treinou, ela fez um trabalho aí de direção, de co-diretora para o William Holden, que estava para ser expulso das filmagens, estava para ser substituído, porque a produção, a direção, ninguém estava satisfeito, ninguém do grande staff, né, da grande equipe do filme estava satisfeito com o desempenho do William Holden, que estava aí estreando, era um ator jovem no seu primeiro papel. Eles falavam, né, esse rapaz vai destruir o filme, ele está péssimo, nós temos que substituí-lo. E a Barbara Stanwyck, que já era uma grande estrela na época, conseguiu o estrelato depois de muitos anos fazendo filmes, já vinda da Broadway. Ela conseguiu um estrelato com o filme Stella Dallas, de 1937. E ela protestou contra o desaparecimento, né, o banimento do William Holden de Golden Boy. Então, ela disse que se ele saísse, que aquilo era um absurdo, que ela sairia também do filme. E deu uma chance ao rapaz, o treinou dentro do camarim. Ela fazia um trabalho de treinamento com ele dentro do camarim. As falas dele
Ele estava nervosíssimo, ele falou para ela, nossa, eu tô apavorado, eu estou apavorado. E ela o ajudou muito. Então, junto com o DVD de O Tempo Não Apaga aqui em português, aqui no Brasil, veio essa foto aqui, que foi tirada para a publicidade do filme. Então nós vamos falar sobre a infância dela aqui nesta foto do livro da Victoria Wilson. Nós temos uma fotinho que eu vou colocar aqui bem de pertinho para vocês verem, da Bárbara com o seu irmãozinho Malcolm. Eles dois pequenininhos. Esses dois passaram, gente, por coisas muito tristes. Existem, depois da morte da mãe deles, Bárbara, que na verdade se chamava Ruby Stevens, nasceu Ruby Catherine Stevens. Bárbara Stanwyck, que é o nome artístico dela. Ela perdeu a mãe aos 4 anos de idade, o irmão dela era um pouquinho mais velho e ela se apegou muito a ele, porque as outras 3 irmãs eram muito mais velhas. Quando a Bárbara nasceu, as irmãs dela, que se chamavam Millie, Maud e Mabel, já tinham 21 anos, 19 anos e 17 anos, e todas já eram casadas com filhos. A sociedade conservadora da época funcionava assim. A mulher, ela construía uma família. No caso, as 3 irmãs, já moças da Bárbara, né, com essas respectivas idades que eu acabei de falar para vocês, elas já tinham constituído uma família. E a família era aquela ali, naquela época. Imagine, 1911, quando Bárbara ficou órfã, junto com seu irmãozinho Malcolm, da Kitty, ou Kitty, como quiserem chamar, o nome da mãe da Bárbara. As 3 irmãs mais velhas realmente já tinham constituído família, e para a sociedade da época, a família era aquela constituída durante o casamento. Não podia entrar outras crianças, a não ser que que pagassem para isso, que a família pagasse. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Então, gente, quando Bárbara e Malcolm ficaram órfãos de mãe, a Bárbara ficou pelas ruas e pelas casas de estranhos, de lares de adoção. Porém, existem 4 versões que eu anotei aqui no meu caderninho, apresentadas no livro da Bárbara, da Victoria Wilson, que eu vou falar para vocês agora. Existem 4 versões sobre o que aconteceram com os 2 irmãozinhos depois que a mãe da Bárbara faleceu. A primeira versão: Malcolm, com 6 anos, e Ruby, de 4 anos de idade, foram dados para orfanatos e passaram por uma série de instituições. Essa é a primeira versão. A segunda versão diz que Millie, uma das irmãs dela, passa a cuidar de Ruby, nome de batismo da Bárbara, levando a irmã para um apartamento com as poucas coisas que Ruby tinha. Porém, se vê incapaz de cuidar da irmãzinha e a deixa com uma família.
família ali dos arredores, uma família conhecida da vizinhança. Os dois irmãos passam a ser criados por amigos dos Stevens, família Stevens, que era o nome da família da Bárbara, né? Lembrando Ruby Stevens. Essa é a segunda versão. A terceira versão diz que as crianças vão passando de casa em casa. Não liguem para o carro de doces que está passando aqui no bairro, tá, gente? Por favor. Nesta versão, as crianças vão passando de casa em casa. Cada casa pagava uma quantia para ficar com eles. E isso existe até hoje. Perto da casa da minha avó, tinha uma moça que cuidava de crianças. Então, na frente da casa dela, tinha uma placa dessa vizinha da minha avó, tinha uma placa escrito: cuida-se de crianças. E, naturalmente, a mãe ou quem quer que fosse responsável por essa criança pagava uma quantia e para que essa criança fosse cuidada por aquela casa, por aquela família. E é isso. A quarta e última versão. Malcolm foi morar com a Mabel, uma das irmãs mais velhas deles, e seu marido Giles. Ruby foi morar com a Maud e seu marido Bert Merchant, junto com Al, o filhinho de 1 ano do casal. Só que tem uma coisa muito importante. Dessas 4 versões apresentadas, a versão que vinga até hoje como a verdadeira é a terceira versão, em que a Bárbara foi vivendo de casa em casa, lares de adoção, lares em que as famílias pagavam. A família da Bárbara, no caso as irmãs da Bárbara, Millie, Maud e Mabel, para poder ficar com a Bárbara, cuidando dela por um tempo. E essa versão, inclusive, era contada pela própria Barbara Stanwyck. Em algumas entrevistas, ela contou sobre essa versão. Ela conta, inclusive, uma história muito bonita sobre a família Cohen, que foi uma das últimas famílias que a abrigou, dizendo a importância que os Cohen tiveram para a vida dela em questões de educação que eles deram para ela e o afeto que eles deram para ela, que segundo ela mesma, ela nunca teve na infância. Os Cohen foram os responsáveis por ela aprender a usar garfo e faca, que ela não sabia. E outras coisas, né? Passando para ela o convívio que eles mesmos, que a família Cohen mesmo tinha entre eles, né? De relacionamento entre irmãos, relacionamento entre filhos e responsáveis, no caso pai e mãe, né? E essa família Cohen foi definitiva aí para a formação da Bárbara. Só que antes dessa explicação das versões do que aconteceu com os irmãos pequenos, né, os irmãozinhos, as criancinhas, depois que a irmã da Bárbara, que a mãe da Bárbara faleceu, é importante explicar, por exemplo, sobre a morte da Kitty, a morte da mãe da Bárbara. De acordo com o livro da Victoria Wilson, no final de julho, entra o texto do livro, tá?
No final de julho de 1911, Kitty estava dentro do bonde com Byron e Ruby. Byron era um dos nomes do Malcolm. Byron era também o nome do pai da Bárbara. Byron. Ela estava grávida do 6º filho. Um homem bêbado deu um chute na barriga dela e ela perdeu o equilíbrio e caiu para fora do bonde. Ela foi socorrida pelos policiais que a levantaram e a levaram para casa. Daí começou uma hemorragia. Ela perdeu o bebê, meio que perdeu e não perdeu, já vou explicar isso. A hemorragia não parou e ela morreu em casa com uma infecção causada pela hemorragia e por um aborto incompleto. Olha que coisa triste, que tragédia que aconteceu com a Kitty. O pai da Bárbara passou 25 anos casado com Kitty. Ele ficou tão desnorteado que fugiu para o Panamá, abandonando Ruby e Malcolm, abandonando os 2 filhos pequenos, totalmente. Sobre as origens aqui da família da Barbara Stanwyck, como eu já falei para vocês, o nome verdadeiro da Barbara Stanwyck é Ruby Catherine Stevens, nascida em 16 de julho de 1907. Seu pai, Byron Stevens, descobriu que o Brooklyn estava crescendo através de construções de prédios que estavam sendo construídos com tijolos, que era uma grande novidade no ramo das construções. Ele viu lá uma boa oportunidade para obter um sustento para sua família e eles saíram de Chelsea para o Brooklyn. Então a Bárbara Ruby nasceu no Brooklyn. E sobre as 3 irmãs, eu já expliquei para vocês sobre as 3 irmãs mais velhas, sobre a idade delas, eram muito mais velhas. No caso da Millie, principalmente da Millie, ela queria muito poder cuidar da Bárbara, ficar com a Bárbara, porém era impossível, segundo a sociedade extremamente conservadora da época. Ela simplesmente não conseguiu integrar a Bárbara com o Malcolm na família que ela tinha construído, né? Então a Bárbara, além de ter, porque a cada casa, eram várias casas que pagavam para ficar com ela, ela queria muito manter-se perto do irmãozinho, Malcolm, mas normalmente as casas só tinham dinheiro para pagar para uma criança. Então eles ficavam muito separados, ela e o irmãozinho. Normalmente eles se encontravam de novo nas ruas do Brooklyn, quando uma família não tinha mais a quantia, o dinheiro para poder pagar para ficar com ela e com ele, e a outra família que pagava para ficar com ele, com o menininho, os dois se reencontravam nas ruas do Brooklyn. E eles viviam entre lares de adoção, de casa em casa, eles viviam de casa em casa e também conviviam ali nas ruas, com todos os perigos das ruas. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa para falar sobre a infância deles, dela, do irmão, da história dos 2 irmãos, como eles queriam ficar perto um do outro.
e também sobre a importância das irmãs artistas da Barbara Stanwyck na vida dela e como ela se tornou uma corista da Broadway, uma dançarina da Broadway, fazendo suas acrobacias, como ela conquistou o universo de Ziegfeld e também como ela dava jeitos que só quem mora nas ruas, quem vive nas ruas, sabe, né? Ela dava o jeito dela para viver. E era muito complicado, muito complexo. Nisso eu vou falar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que logo mais tem a continuação do Baby Let's Playhouse, capítulo 32, Para Onde Foi o Amor, nossa parte 13. Fiquem comigo e até lá. Um beijão e tchau.